noite, amados irmãos. Jesus é nosso Senhor. Meu nome é Kleber, sou irmão da igreja em Boa Vista. Estou aqui para compartilhar com os irmãos uma porção do livro 1 Coríntios. Vocês não sabem, do autor Ezra Mar. E no capítulo 3 vamos falar sobre o tema O Casamento na Vida da Igreja, parte 1. Senhor Jesus. Paulo ele começou a carta aos Coríntios em resposta a várias necessidades, de resolução de problema que a igreja apresentava. E com o versículo 1, quando ele introduziu as bênçãos do Senhor para a igreja, ele fala assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. A carta começa falando sobre as bênçãos de Deus e sobre a importância de nós nos voltarmos ao Senhor e essa vida que é dispensada para nós. Mas a partir do versículo 10, Paulo começa a falar sobre vários problemas que a igreja em Corinto apresentava. A cidade de Corinto é uma cidade que tinha uma forte influência da filosofia grega, da religião politeísta, e além disso ainda tinha também uma grande influência da religião judaica. E todas essas coisas são levadas como herança pelo velho homem para dentro da igreja. Quando nós recebemos o Senhor, nós ainda trazemos muito da nossa herança cultural e religiosa para dentro da igreja. E isso são coisas que trazem dano para o corpo de Cristo, e o Senhor precisa tirar de nós esses vestígios do velho homem. Então Paulo começa aqui no versículo 10 falando assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Senhor Jesus. Podemos ver aqui nesse versículo que a igreja ela passava por litígio. Tinha problemas de opiniões. Esses problemas de opiniões levavam à divisão, ou seja, pessoas que tinham preferência por irmão A, por irmão B, por irmão C, em detrimento da verdade, em detrimento do que a palavra do Senhor determinava que deveria ser. Entretanto, Paulo trouxe aqui uma solução para todos esses problemas. Dos problemas da divisão, dos problemas do litígio, dos problemas de infidelidade no casamento, dos problemas de falta de respeito entre os irmãos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Paulo fala assim: ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 18 fala assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Aleluia. Então aqui Paulo mostra para nós que através da palavra do Senhor, o poder de Deus é revelado e manifesto para o seu povo. Senhor Jesus. E ele fala mais à frente, no versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, no meio de todo esse povo, no meio dos gentios que buscavam a filosofia grega para explicar várias dúvidas, vários conflitos, tentar resolver vários problemas, e quanto mais se filosofava, mais o problema era acentuado, mais se criava divisão. Também os judeus buscavam sinais, manifestações sobrenaturais. Aqui Paulo traz algo simples, mas algo eficaz. Ele fala que nós pregamos a Cristo crucificado. Senhor Jesus.
Isso é muito importante nós tocarmos nessa noite. O Cristo crucificado é a solução para todos os nossos problemas. Foi a solução para a igreja em Corinto, é a solução para a nossa localidade, para a nossa igreja. E nessa noite vamos falar como esse Cristo e a sua cruz é a solução para o nosso viver matrimonial. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui ainda em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 2, Paulo fala assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui Paulo mostra que o importante para o viver, tanto na esfera coletiva da igreja, quanto na esfera individual ou na esfera matrimonial, não é nós focarmos nos problemas, nós focarmos nas dificuldades, focarmos nas opiniões, mas é nós buscarmos olhar sempre para o posicionamento de Deus mediante a sua palavra. Senhor Jesus. Quando ele fala Cristo crucificado, ele se refere ao que foi dito lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, que diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, diz assim: ó Senhor Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Senhor Jesus. Essa palavra vida aqui não é a vida biológica. Se refere à vida da alma, nosso psique. Ou seja, aquilo que nós queremos, que nós sentimos e que nós pensamos. E o Senhor mostra que a única forma de nós seguirmos ao Senhor, primeiro, tomar a nossa cruz. Quando o Senhor morreu, quando o Senhor foi colocado na cruz, junto com ele foi colocado o velho homem, o pecado, os pecados, o mundo, Satanás. Tudo isso foi crucificado com o Senhor na cruz. Então, o lugar das nossas opiniões, da nossa velha maneira de agir, o lugar do nosso velho eu, do nosso ego inflado, do nosso ego ensoberbecido, do nosso ego insubmisso, que não gosta de ser contrariado, que não gosta de ser menosprezado nem derrotado, o lugar dessa vida da alma é na cruz. Senhor Jesus. Dessa maneira, nessa prática, nós conseguimos seguir o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, nós vemos aqui o início da nossa caminhada, nossa salvação, quando João fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Senhor Jesus. Aqui nós começamos o processo, Senhor Jesus, o processo que nos leva a receber por completo a vida de Deus. Quando nós cremos no Senhor, essa fé que até então veio pelo ouvir da palavra de Deus, que era algo externo a nós, se tornou algo subjetivo, se tornou a nossa fé. Ela se mesclou com o nosso interior. E quando nós cremos e confessamos o Senhor, como fala lá em Romanos capítulo 10, com a nossa boca nós confessamos, com o nosso coração nós cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, nós invocamos o nome do Senhor, nós somos salvos. Aleluia. Senhor Jesus. Mas ainda aqui em Romanos capítulo 6, Senhor Jesus, ele mostra aqui o início do processo que fala lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, que lemos há pouco. Mateus 6, de 2 a 8, que fala assim: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Somos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Senhor Jesus.
Então aqueles que creem e recebem o Senhor e passam pelas águas do batismo, eles também precisam andar em novidade de vida, ou seja, andar da maneira como Cristo nos ensinou. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, quando Paulo chegou com essa palavra para a igreja em Corinto, ele mostrou para os irmãos que a maneira como eles estavam procedendo, baseado ainda em filosofia, baseado ainda em religião, gerando toda uma série de celeumas, de partidarismo e tudo mais, ela precisava ser colocada na cruz. Senhor Jesus. Essa palavra de hoje, o Senhor vem nos mostrar como nós podemos aplicar na prática essa vida através da palavra e da cruz do Senhor em nosso matrimônio. Senhor Jesus. Então, quando Paulo começou a escrever o capítulo 7, é um capítulo, 1 Coríntios capítulo 7, é um capítulo destinado a falar sobre o casamento. Senhor Jesus. Paulo ele começa assim no versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, ou seja, em resposta àquilo que vocês me escreveram, que vocês me questionaram, me perguntaram, é bom que o homem não toque em mulher. Senhor Jesus. Aqui Paulo ele mostra o coração de alguém que tem um profundo desejo de servir ao Senhor. Paulo ele era alguém que era solteiro, ele não se casou, ele não sentia necessidade de casamento. Deus deu para ele esse dom. Então ele conseguia se ocupar de forma completa com as preocupações de Deus. Conseguia se preocupar com a vida da igreja em cada localidade, com a expansão do Evangelho, com a pregação do Evangelho, com o apacentamento de cada irmão, com a resolução dos problemas na igreja. Isso é o que ocupava o coração de Paulo. Paulo não tinha no seu coração as preocupações divididas. Não se preocupava com a sua casa, não se preocupava com seus filhos, com sua esposa, se preocupava unicamente com o Senhor. Então, quando ele escreveu aqui o capítulo 7, a primeira coisa que ele fala, que não é bom que o homem toque em mulher. Mas ele fala assim, que por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ou seja, os irmãos ali na igreja em Coríntios ainda tinham problemas de fornicação. Eram pessoas solteiras, mas se entregavam aos prazeres da carne fora do casamento. A cultura grega, existe uma deusa chamada Afrodite, que é a deusa do amor, onde as profetisas do templo da Afrodite, elas se entregavam à prostituição, elas se prostituíam em troca de dinheiro ou oferendas em favor das deusas, ou da deusa Afrodite. Senhor Jesus. E essa prática era algo muito comum naquela sociedade. Paulo revelou aqui para nós que essa prática não é aceitável diante do Senhor. Então, aqui nós vemos que todo o problema que foi gerado com a cultura, dentre eles a fornicação, era algo contra o plano de Deus. Quando Deus instituiu o casamento lá em Gênesis, que ele falou para Adão, não é bom que o homem fique só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja por idôneo. Ou seja, por que Deus vai fazer uma auxiliadora? Para que Adão e Eva, homem e mulher, pudessem servir, contribuir, colaborar com o propósito de Deus, ou seja, colaborar com a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, com a execução do plano de Deus. Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que todo esse debate gerado pela filosofia, pela religião, era algo muito supérfluo, era algo muito raso, não conseguia revelar o que era mais importante. E a única forma de se ter conhecimento daquilo que é mais importante é através da palavra do Senhor. Como diz aqui em Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz assim, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Fala assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Senhor Jesus, Romanos capítulo 10, versículo 12 também fala: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então, se o grego buscava sabedoria e o judeu buscava sinal, a única maneira de se conseguir tais coisas é através da palavra do Senhor. Aleluia. Senhor Jesus. E nesse casamento que faz parte do plano de Deus, que foi o primeiro projeto que Deus envolveu homem e mulher, nessa cooperação mútua, visando a propagação do Evangelho, o crescimento do povo de Deus, nós temos algo aqui muito importante, Senhor Jesus, que é, por que o casal precisa buscar Deus? Senhor Jesus. Como nós falamos mais cedo, homem e mulher foram criados conforme a vontade de Deus. E esse casamento, ele na Bíblia é representado pelo relacionamento no Velho Testamento entre Deus e o povo de Israel, e no Novo Testamento entre Cristo e a igreja. E quando nós falamos de homem e mulher, marido e esposa, nós temos uma passagem muito doce em Efésios 5, que fala como deve ser o proceder do marido para com a esposa e como deve ser o proceder da esposa para com o marido. Irmãos, esse procedimento do casal, entre cada uma das partes, é o que vai trazer uma felicidade do casal. Senhor Jesus, qual é hoje o maior problema entre o marido e a esposa no relacionamento conjugal? Cada um olha para as faltas ou a insuficiência do seu parceiro, do seu cônjuge. Olha para os defeitos. Senhor Jesus, se você olhar para o seu cônjuge no seu natural, você vai achar vários defeitos. Minha esposa olhar para mim vai achar muitos defeitos. Mas Paulo aqui, em 1 Coríntios, ele nos mostrou aqui, no capítulo 2, versículo 2, decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Senhor Jesus. Isso mostra que nós não devemos olhar para os problemas da nossa vida conjugal. Nós não devemos olhar para a nossa esposa e catalogar problemas nela, defeitos nela. Não. Nós devemos olhar para Cristo e esse crucificado. Nós devemos tomar Cristo e a sua cruz. Senhor Jesus. Nessa cruz nós devemos nos negar e seguir ao Senhor. Senhor Jesus. Então aqui, em Salmo 16, ó Senhor Jesus. Salmo capítulo 16, versículo 16. Perdão, 16, versículo 11. Diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Então nós vemos que a única maneira do casal se manter numa esfera de alegria e felicidade não é se eximindo de problemas. Não existe isso. Não existe vida sem problemas, não existe vida sem tribulações. Mas a única maneira de nós sermos felizes, irmãos, é quando nós estamos na presença do Senhor. Quando nós desfrutamos dessa presença do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Paulo ainda fala, Senhor Jesus, fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, a única maneira de nós nos alegrarmos de maneira completa, de maneira plena, é no Senhor. Ainda Provérbios capítulo 18, Senhor Jesus. Provérbios 18, versículo 22, fala assim: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. Senhor Jesus. Essa esposa aqui é a cooperadora, é a companheira, a auxiliadora. Aqueles que servem juntos ao Senhor alcançam benevolência, ou seja, alcançam a alegria que é dispensada pelo Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Essa deve ser nossa preocupação. Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33, ele fala assim:
Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Senhor Jesus. Paulo revela aqui uma preocupação com aqueles que se casam. Por quê? Porque eles se preocupam mais em servir, em agradar a esposa, em sustentar a casa, em suprir os filhos, a necessidade dos filhos. Mas a nossa principal preocupação deve ser agradar ou fazer a vontade do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor fala, buscai o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós não devemos nos preocupar exclusivamente com o sustento da nossa casa, com agradar a nossa esposa, com o bem-estar dos nossos filhos. Antes de tudo, nós devemos buscar o Senhor. Aleluia. Buscar o nosso Senhor, buscar fazer a vontade do Senhor, buscar edificar a sua igreja e buscar servir ao Senhor com alegria. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Também aqui nós vemos, nessa leitura, vamos olhar aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Paulo aqui, quando escreveu a sua carta para a igreja em Tessalônica, Senhor Jesus, ele revelou algo que já tem se levantado e atacado o povo de Deus. Aqui ele fala no versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mistério da iniquidade. Iniquidade significa tudo aquilo que se levanta contra Deus, aquilo que é oposto de Deus. Senhor Jesus. Mistério, porque ela se manifesta de maneiras desconhecidas. Mas hoje, irmãos, com tudo que nós temos percebido no mundo, com a palavra que o Senhor tem revelado por meio dos seus profetas para nós, para o seu povo, nós conseguimos compreender que a iniquidade é tudo aquilo que é oferecido pelo mundo, através do lazer, através das mídias, que nos afasta da vida de Deus. Senhor Jesus. E quando Paulo fala isso, ele nos levanta uma preocupação tremenda. Como nós temos cuidado da nossa família, como nós temos cuidado da nossa casa, como nós temos suprido e cuidado da nossa esposa diante da ação do mistério da iniquidade. Senhor Jesus. Nós sabemos que em Apocalipse capítulo 13, versículo 16, também capítulo 14, versículo 9, aqui o apóstolo João, ele fala sobre a marca da besta. E ele fala que é uma marca na fronte e é uma marca na mão. E vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 13, versículo 16. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele fala assim, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. No 14, versículo 9, fala assim, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Aqui, muitos especulam que essa marca ela pode ser um chip, que vai ser colocado na época da grande tribulação, mas atualmente, irmãos, com tudo que tem se revelado, nós podemos compreender que essa marca, subjetivamente, elas são as ideologias, ou seja, o falar que desvirtua a palavra de Deus. Por exemplo, o casamento foi algo criado por Deus para ser desenvolvido entre marido e esposa, homem e mulher. Hoje, com base nas ideologias, nós temos casamentos entre homem e homem, mulher e mulher. Senhor Jesus. E isso tem sido infundido na mente das pessoas, sobretudo na mente dos jovens, das crianças, como normal. Literaturas infantis demonstrando relacionamento
entre duas pessoas do mesmo sexo, criando, deturpando a vida e a vontade de Deus, para que as nossas crianças creiam que isso é normal. Misericórdia, isso aí, irmãos, é abominável aos olhos do Senhor. Senhor Jesus. Então nós vemos que a palavra do Senhor, conforme Paulo falou, a palavra da cruz, ela deve ser ministrada para a nossa família. Nós devemos investir em nossos filhos, investir na comunhão com a nossa família, com a nossa esposa, para que a vida de Deus possa revestir a nossa mente contra as ciladas e os dardos do inimigo. Senhor Jesus. Aqui em Atos, capítulo 16, versículo 31. Senhor Jesus. Atos 16, 31. O autor do livro fala o seguinte: Senhor Jesus. Fala assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A pergunta no 30 é a seguinte: senhores, que devo fazer para que seja salvo? A resposta é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Senhor Jesus. Então mostra que o caminho da salvação da nossa casa, da nossa família, é crer no Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Devemos crer na palavra do Senhor, receber essa palavra, e essa palavra ela precisa fazer morada em nós. Senhor Jesus. Em Provérbios fala que nós devemos pregar o Evangelho para os nossos filhos a todo instante. Deuteronômio também fala que nós devemos pregar a palavra de pé, sentado, deitado, quando andar, quando sair, quando chegar, para que essa palavra ela seja inculcada. Também nós devemos encorajar nossos filhos à leitura, porque quando se lê, irmão, se desenvolve o senso crítico, o córtex pré-frontal, o que auxilia as pessoas a tomarem decisões, a não ser levadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha do inimigo de Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Hoje nós vemos, como fala aqui em 1 Coríntios capítulo 1, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 21, fala assim: Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação. A palavra do Senhor hoje para o mundo é loucura. Quando se fala num Deus que se entregou, que se tornou carne e habitou entre nós e se entregou por nós, para o mundo, para aqueles que são perdidos, é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Nós cremos na loucura da pregação. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E essa palavra, vamos ler aqui em Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Efésios capítulo 5. A partir do versículo 22. Aqui Paulo, ele nos dá um modelo de como nós podemos aplicar essa vida de Deus, essa vida ressurreta, que é uma vida que passou pela morte, passou pela cruz, como nós devemos aplicar esse modelo em nosso casamento. E ele fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Quando se fala hoje, nesse mundo, quando se fala em submissão das mulheres, é um motivo para se arrumar briga. Porque nós vivemos numa sociedade onde a mulher ela não deve ser submissa ao marido. Deve ser uma mulher independente, insubmissa, livre de compromisso, sem necessidade nenhuma de um relacionamento matrimonial à luz da palavra de Deus. Senhor Jesus. Mas o que a palavra fala aqui é de um relacionamento de amor muito profundo, que é um relacionamento entre Cristo e a igreja.
Então, quando ele fala aqui do marido, ele usa o modelo de Cristo. E quando ele fala da mulher, ele usa o modelo a igreja. E quando ele fala para a esposa ser submissa ao seu próprio marido como ao Senhor, é porque nós, enquanto igreja, devemos ser submissos à vontade de Cristo, que é o cabeça. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aí no 25 fala: maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Olha só, esse amor aqui, irmãos, não é um amor, um simples sentimento, não é uma paixonite, mas aqui é o amor de se entregar, de se dar pelo cônjuge. Então ele fala aqui, assim, e a si mesmo se entregou por ela. Então ele fala, como também Cristo amou a igreja. Qual foi a prova desse amor? E assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Senhor Jesus. Então a maior prova de amor do marido para a esposa é o cuidado que ele deve ter com essa esposa. Se entregar pela esposa, se doar pela esposa. Santificar a esposa usando a palavra, levar a palavra do Senhor, palavra de vida para a esposa. E ele fala mais aqui. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então a maior prova de amor do marido pela esposa é o cuidado que ele tem para com a sua esposa. Se ele amar a sua esposa, é a prova de que ele se ama. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então esse mandamento que Paulo mostrou aqui, com base na palavra, esse sentimento que o Senhor deu aqui para Paulo em relação ao casal, é o mesmo sentimento que existe, o mesmo relacionamento que existe entre Cristo e a igreja. E esse relacionamento hoje para o mundo é uma loucura. É uma loucura quando se fala em casamento. Quantos anos você tem de casado? Eu tenho 20 anos. Nossa, ainda está com a mesma esposa. Ou seja, para o mundo é algo anormal você passar, você viver com a mesma mulher, viver com o mesmo marido a vida toda. Por quê? Porque o mundo deturpou a normalidade do casamento. Senhor Jesus. Mas nós somos loucos por causa do Evangelho. E essa loucura, irmãos, da pregação do Evangelho, essa loucura da pregação da cruz, é o que nos mantém firmes na palavra do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então aqui, a partir do versículo Senhor Jesus, ainda aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo aí trata de alguns pontos bem peculiares do casamento. Dentre eles, Paulo vem falar, a partir do versículo, sobre a questão do divórcio. Senhor Jesus. O divórcio é algo anormal do casamento. Quando Deus criou o homem e a mulher e constituiu uma união entre marido e esposa, ele falou que os dois se tornariam uma só carne. E em momento algum o Senhor falou sobre divórcio. Mas quando chegou em Moisés, que Moisés começou a tratar sobre uma parte do relacionamento conjugal, ele permitiu que se lavrasse carta de divórcio para a mulher repudiada. E quando foi lá para Mateus capítulo 19, que o Senhor Jesus ele foi indagado a respeito do relacionamento do casal, se era permitido que o marido desse carta de divórcio para a esposa, o Senhor falou, por conta da dureza do vosso coração. Senhor Jesus. Então, aqui, quando ele falou isso, ele revelou aqui alguns pontos onde seria permitido um divórcio dentro do casamento. Mas olha como é rico, irmãos, essa parte. O primeiro ponto que ele fala aqui, a respeito do divórcio, é relacionado, é o que está aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, eu vou usar essa passagem que já está aqui aberta. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no
Senhor. Senhor Jesus. Então, uma possibilidade de se ter um novo casamento é através da viuvez. Faleceu o marido, faleceu a esposa, ambos estão, o que está vivo está desimpedido e pode iniciar um novo matrimônio no Senhor. Senhor Jesus. Não é normal um casal, sobretudo cristão, pedir divórcio. A não ser que um dos cônjuges morra. Aí o outro está desimpedido. Senhor Jesus, nós não queremos isso. Nós não queremos a separação. Nós queremos que os dois vivam e vivam no Senhor. Senhor Jesus. Também, o segundo caso, que foi o que o Senhor falou lá em Mateus, através do adultério. Senhor Jesus. Vamos ler aqui essa passagem? Mateus 19. Mateus 19. Senhor Jesus. Versículo 9. Fala assim. Vou ler do 9. Fala assim: Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, comete adultério. Então, aqui, uma outra possibilidade é através do adultério. Detalhe: é permitido que se divorcie, nesse caso, se o casal não conseguir liberar perdão da parte ofendida e o ofensor não se arrepender do ato. Aí o Senhor ainda fala aqui, no versículo 8: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, num caso de adultério por uma das partes do casal, se o casal tiver graça suficiente diante do Senhor, se buscar graça, reconciliação diante do Senhor, e o Senhor tocar no coração da pessoa, do cônjuge que foi ofendido, e ele conseguir perdoar, e a outra parte se arrepender de forma genuína, o casal pode se reconciliar e o Senhor vai abençoar. Senhor Jesus. Mas se o casal, se a parte ofendida não tiver graça suficiente para liberar perdão, nesse caso, o Senhor permite lavrar a carta de divórcio. Senhor Jesus. E a terceira possibilidade, irmãos, é através, Senhor Jesus, através da solicitação de divórcio por parte do cônjuge que é incrédulo. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 7, versículos 12 até 15, que falam assim: Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, do marido da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Essa santificação aqui é uma separação, por conta do viver do cristão, do cônjuge crente, um viver consagrado ao Senhor. Ela aos poucos, através de oração, através de invocar o nome do Senhor, através da palavra, aos poucos ela vai separando o marido daquilo do mundo. Então essa santificação aqui é uma santificação de posição, ou seja, ela está mostrando para o marido dela que o viver dela e o viver que ela deseja para sua casa é um viver separado daquilo que é impuro, daquilo que não pertence ao Senhor. Senhor Jesus. E com esse viver, o Senhor pode abençoar o casal, de forma que o marido se entregue a ele e o casal possa servir junto ao Senhor. Porém, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus tem chamado a paz. Senhor Jesus, existem muitos relatos de casais com julgo desigual, ou seja, ou o marido é cristão, ou a esposa é cristã e o cônjuge é incrédulo, em que há uma grande pressão
uma grande infelicidade no convívio, mas nenhum desses casos, irmãos, surge um sentimento de divórcio por parte do cristão. E não deve haver esse sentimento. Pelo contrário, deve haver um sentimento de perseverança no Senhor. Mas se por parte do incrédulo ele desejar se separar do cristão, coloque diante do Senhor e tenha paz diante do Senhor. Deus nos chamou para a paz. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. O importante de tudo isso, irmãos, sendo solteiro, sendo viúva ou viúvo, sendo casal, é buscar uma vida consagrada ao Senhor. A preocupação de Paulo em Coríntios é que a vida fosse desimpedida, a vida do indivíduo fosse desimpedida para o serviço ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Aqui nessa experiência inicial, o casal teria uma preocupação mútua com as coisas de casa, com os filhos, com o cônjuge, e o Senhor ficaria em segundo plano. Mas nós podemos, irmãos, nos voltar ao Senhor juntos. O casal precisa se consagrar ao Senhor, precisa consagrar a sua vida ao Senhor, precisa consagrar os seus filhos para o Senhor, precisa separar um tempo para o Senhor, um tempo de qualidade para o Senhor. Senhor Jesus, precisa buscar os interesses do Senhor. Aqui em Josué, capítulo 24, e eu vou encerrar com essa passagem. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Josué, capítulo 24, versículo 14. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Josué 24, 14. A palavra do Senhor diz o seguinte: Senhor Jesus, Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, vos parece mal servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vamos declarar nessa noite, irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Convido os irmãos a curtirem nosso canal, se inscreverem, ativarem o sininho, compartilhar essa palavra com o máximo de pessoas possíveis. Senhor Jesus. E comentem aí no chat o que ganharam dessa porção. Amém? Deus os abençoe. Até a próxima. Jesus é o Senhor.